Paz, graça, direção e alegria da parte de Jesus seja conosco aqui. Amém? Que coisa boa, coisa boa. Vamos cultuar Jesus na beleza de sua santidade. Vamos separar esse tempo para adoração ao Cordeiro de Deus. Temos tantas razões para fazermos isso, né? Temos tantos motivos, alguns pessoais, outros coletivos. Temos que agradecer porque começou a chover, né? Depois de um tempo bem escasso e de muita poeira e de algumas queimadas, o Senhor fez chover. E com a chuva, a terra brota o seu fruto. Que coisa boa! Deus tem cuidado conosco quando faz chover. Vamos orar ao Senhor? Bom e eterno Deus, esta congregação, por meio de Jesus, se apresenta ao Senhor com o desejo único de te adorar, de bendizer o Senhor e o teu nome, de conhecer a tua vontade, de caminhar o caminho que o Senhor traçou para cada um de nós. Dá-nos discernimento para entender, dá-nos força e coragem para obedecer e alegria em todo o percurso do caminho. O Senhor é a alegria de toda a terra. O Senhor é bendito eternamente. E hoje nós nos reunimos para dizer isso ao Senhor e do nosso contentamento pelas chuvas que começaram a cair, da nossa segurança nas ações do Senhor. Queremos nos reunir por meio de Jesus para conhecer tua vontade para nós nesta semana e para nos apresentar a ti em gratidão por este dia. Abençoe o nosso ajuntamento em nome de Jesus. Amém. No dia 27 de outubro, o último domingo do mês de outubro, nós teremos uma Assembleia Geral Ordinária. Esta Assembleia, ela acontece nos anos pares, sempre nos anos pares, com o objetivo de entender a vontade de Deus para a mesa executiva da igreja, para o conselho espiritual, o conselho de presbíteros e para a junta diaconal. Nós vamos eleger alguns irmãos. Por conta disso, nós já estamos em oração já há algum tempo e alguns domingos nós estamos estudando o que a palavra de Deus nos fala, nos orienta acerca dos critérios que devem ser observados para essa escolha de homens de Deus. E eu quero convidá-los a esse envolvimento. Nós não oramos porque gostamos, aliás, nós não votamos porque gostamos, nós oramos porque dependemos de Deus e precisamos da direção dele. E este mês de outubro nós teremos eleições tanto para a cidade de São José, como para a igreja em São José. Então eu quero convidar vocês a orarem ao Senhor. Lá fora nós precisamos votar em homens que tenham critérios de Deus, que tenham princípios de Deus, que valorizem o que a palavra de Deus valoriza. Vocês conhecem esses homens. Conhecem, ué. Então, eu não vou votar em alguém lá fora que seja contrário aos princípios de Deus. Eu me recuso a isso. Eu não aceito isso. Pode ser que ao longo do caminho esse homem se desvie. Pode ser, Saul fez isso. Mas eu estou em paz porque eu votei em Saul, porque Deus queria que fosse Saul. Estou em paz. Não há nenhum sentimento de culpa em mim por conta disso. Ele se desviou, que o Senhor cuide dele. Pronto, acabou. Simples assim. Mas eu quero convidá-los a orar ao Senhor. E a ouvir o que os candidatos têm para dizer para nós. Veja se bate os princípios, se ele tem os princípios de Deus. Trazendo para a realidade das paredes aqui, a mesma coisa. Todos aqui, todos sem exceção, todos os candidatos, sem nenhuma exceção,
eles conhecem os princípios de Deus e eles andam nos princípios de Deus. Então, o que é que eu vou observar? Se todos conhecem, todos andam nos princípios de Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E nós estamos estudando o que que Deus requer dos homens que Ele escolhe. E eu quero convidá-los a isso, a orar. Senhor, o que que o Senhor tem para nos dizer? E o Senhor vai dizer, porque Ele é um Deus que tem boca e fala. Ore ao Senhor, tá bom? E busque os princípios de Deus para as nossas eleições. Por favor, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Os irmãos já podem fazer as indicações. Eu vou repetir, só as indicações. Eu quero indicar esse irmão para o cargo de diácono, para a função de diácono. Eu quero indicar esse irmão para o presbitério. Eu orei, eu entendi de Deus de indicar. Você não precisa consultar o irmão, esse indicado. Você não precisa. Simplesmente ore. E depois de orar, você ore de novo. E depois de orar de novo, você ore outra vez. Dependa de Deus. É entendido isso, coloque o nome dele num papelzinho. Quero indicar fulano para o diaconato, fulano para o presbitério. Só isso, só isso. E traga para mim ou para qualquer presbítero da igreja. Qualquer presbítero. Olha, a minha indicação para a liderança da igreja. Pronto. O conselho já está orando por estes indicados já há mais tempo do que você imagina. Nós levamos isso muito a sério, muito a sério. Trouxemos pessoas para nos falar sobre o que a Bíblia diz. Estamos trabalhando com isso todos os domingos e vamos continuar depois de outubro, se Deus assim quiser. Tá certo? Então, não precisa consultar para evitar problemas de relacionamentos. Você indica e o conselho ora e consulta. Tá bom? É papel do conselho. Marcos capítulo 3, veja que texto interessante, Marcos capítulo 3, versículo de número 20 até o 23, Marcos 3, do 20 ao 23, depois do 31 ao 35, do mesmo texto. Diz assim: Então Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Apenas até aqui. Agora passa para o versículo de número 31, do mesmo texto. Marcos 3, 31. Já vimos o que diziam os parentes de Jesus sobre ele. Os parentes de Jesus diziam: ele está fora de si. Já vimos que os escribas que saíram de Jerusalém foram até ali onde ele estava, diziam: ele tem demônio. Agora a família também tem alguma coisa a dizer sobre Jesus. Versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor de Jesus e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos.
porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora passa para o capítulo 6, tá? Desculpe um texto longo. Capítulo 6, do mesmo livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Capítulo 6. Os 6 primeiros versículos. Desta feita, eu queria ler de forma alternada. São só 6 versículos. Eu fico na responsabilidade dos versos ímpares, 1, 3 e os 5. E a congregação, os pares, 2, 4 e 6. Tá bom? Juntinhos, bem bonitinhos. Nós usamos a revista atualizada. Tá? Vai passar aqui, ó, a revista atualizada. Os 6 primeiros. Mesmo sentadinhos, como nós estamos, tá bom? Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Senão na sua terra, seus parentes, na sua. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Interessante, né? As lutas que Jesus passou, as dificuldades que enfrentou na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, na sua própria família. Deus seja louvado pela postura desse Jesus bendito. Vamos louvar a esse Jesus maravilhoso? Bom dia, irmãos. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Vamos estar louvando a nosso Deus, que por meio de Jesus, seu Filho, salvou e redimiu o povo dele. E no dia de hoje ele nos ajuntou, ele nos reuniu aqui para que todos juntos pudéssemos adorar o seu santo nome e adorar quem ele é. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
Vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento. Com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio. Deixes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seu louvor e súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio. Deixes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Com reverência adoram no grande
sim, 1000 vezes sim. Louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. Ouvinte agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par. Com vozes de vitória, seu nome proclamai. 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim. Louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Salvador. Obrigado, pode se assentar. Obrigado. Eu quero hoje conversar com vocês sobre Jesus. Não tem melhor assunto para conversar sobre qualquer lugar, em qualquer tempo, do que sobre Jesus. Ele é o Senhor desta igreja. Ele é o Salvador das nossas vidas. Ele não habita aqui. Não. Ele não mora aqui. Ele quebrou esse sistema e criou um novo sistema, em que nós somos membros do corpo dele e que nós somos sacerdotes reais. Nós somos povo de propriedade exclusiva. O culto pode acontecer ali na Cônego Lima, pode acontecer na sua casa, em torno da mesa, pode acontecer lá no litoral, em Campos do Jordão, qualquer lugar. Estamos aqui porque tem ar-condicionado, tem banco com almofada, por isso. Mas qualquer lugar nós poderíamos nos reunir. Isso foi Jesus que fez por nós. Eu queria convidá-los para ler um texto sobre Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Obrigado. Versículo 39, mesmo assentados como nós estamos. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhos de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho,
Por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Jesus, porém, lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu Jesus com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pai, lido foi tua palavra, com temor e tremor. E agora nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós, para a nossa realidade, para a nossa casa, para a criação dos nossos filhos, dos nossos netos, para a observância dos nossos sobrinhos e primos. Queremos ouvir o que o Senhor tem para nós, que essa palavra chegue ao nosso coração e que, assim como Maria, nós as guardemos na alma e a obedeçamos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Obrigado porque você veio cultuar Jesus hoje aqui. Muito obrigado. Eu creio que uma das tarefas mais difíceis do mundo foi a da mãe de Jesus. Tem um canal aí que fala das profissões difíceis, né? Já viram isso lá? Profissões mais arriscadas, mais difíceis. Eu creio que dentre as mais difíceis está a arte de criar Jesus. Pense nas implicações de uma mulher criar o Senhor dela, o Salvador dela, o Deus dela. Gente, deve ter sido muito difícil, porque Ele é o Senhor dela e ela é a mãe dele. Ela tem que ensinar tudo o que ela sabe sobre a história do povo de Deus, sobre os princípios de Deus, e colocar na mente dele, e ele tem que honrá-la como mãe. Ele a respeita como mãe, e ela o adora como Deus. Lembra quando eles estavam lá, numa casa, e chegaram alguns homens muito ricos, lá do Oriente, depois de andarem 2 anos em camelo, em jumento, e procurando uma estrela, eles não chegaram na manjedoura, e eu vou repetir, eles não chegaram na manjedoura. Quando você for fazer presépio esse ano, se você gosta de fazer, tira os magos de lá. Eles não foram para lá. Quando eles chegaram, estavam numa casa. Numa casa. Provavelmente lá ainda, mas numa casa. E de lá eles foram para o Egito. Né? Lembram disso? Voltando aqui. Eles adoraram e Maria viu. Adoraram uma criança de mais ou menos 2 anos, por ali, 2 anos. Não é concebível a ideia de José e Maria ficarem num curral por 2 anos. É inconcebível isso. Quando Herodes se viu enganado, mandou matar crianças de 2 anos. Porque foi o tempo em que os magos passaram por ali, 2 anos mais ou menos. Daí a história. É muito difícil para ela criar, trocar a fralda Johnson e colocar talquinho pompom. E entender que aquele menino é o criador dela. Ele é o criador dela. Ele é o Senhor dela. Ele é o Salvador dela. Esse menino é o Deus dela. Mas como Jesus disse acerca de João Batista,
deixa por enquanto. Olha que coisa interessante para a gente aprender. Deixa por enquanto. Quando Jesus se apresenta a João Batista para ser batizado, João Batista disse, opa, o que é isso? É o Senhor que tem que me batizar e não eu ao Senhor. Não está certo, está invertido. Aí o Senhor Jesus, sábio, disse assim, é verdade, deixa por enquanto. Isso é passageiro. Então, ela está criando aquele menino por enquanto. Isso é passageiro. Lembram das palavras de Simeão e de Ana, no dia que José e Maria foram apresentar aquele menininho? Essas palavras devem ficar na nossa mente o tempo inteiro. Ele é o Salvador. Logo em seguida, Maria o adora como seu Salvador. É essa a ideia. Aqui, isso. Nós vimos que Jesus nasceu. Ele nasceu aonde estava escrito que ele nasceria. Ele nasceu conforme estava escrito que ele nasceria. Ele nasceu no tempo que estava escrito que ele nasceria. Ele seguiu todos os princípios da lei. Ele não quebrou nada. Não obstante, ele encarnou em um corpo limitado, um corpo frágil, um corpo que tem fome, que tem sede, um corpo que cansa. Ele nasceu assim, ele encarnou dessa forma. Nós conhecemos toda a história. O fato é que ele veio morar, e nós estamos começando agora a comemorar o nascimento dele, né? A gente vai nas cidades aí, nas lojas, já tem algumas coisas que nos lembram Natal. Natal, o nascimento de Jesus. Tá bom? Essa é a ideia. Ele nasceu. A probabilidade que seja em dezembro é mínima. Mínima, quase 0,0000.1. Não tem problema que ele não nasceu. É provável que ele tenha nascido ou em abril ou em setembro, nesse mês. Olha só. Dezembro é quase nenhuma possibilidade. Mas não tem problema, não tem problema. O fato é que nós separamos um tempo para dizer ao Senhor, bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É isso. Aí qualquer tempo, qualquer lugar, qualquer ocasião. Nós estamos aqui dizendo para vocês que Jesus nasceu. Ele também cresceu primeiro. Cadê? Cresceu. Não deu certo aqui. Obrigado. Ele cresceu e foi para o Egito. E lá ele ficou porque o governo lá da Judéia queria matá-lo. Lembram disso? Queria matá-lo. Estava cheio de raiva. Uma criança representava um risco para aquele governo. E o governo então resolveu matar todas as crianças até 2 anos. Mata tudo. Não quero correr nenhum risco. Aí então o anjo disse, José vai para o Egito, fica lá, até quando eu falar para você voltar. Aí tem assim, então aconteceu, nós conhecemos a história. Nós sabemos que ele de lá do Egito foi para Nazaré. Conte isso para o seu filho. É por isso que ele é chamado de Nazareno. Ele cresceu ali, ele aprendeu o ofício do seu pai. Ele viveu naquele ambiente de uma casa simples, com harmonia. Ele era o irmão mais velho de 5 homens e de pelo menos 2 menininhas. Não sabemos o nome das menininhas, mas sabemos o nome dos rapazes aí, ó. Lucas fala que era Tiago, José, Judas e Simão. Esse Tiago que a gente tem aqui, ó, é o irmão dele, que escreveu aqui, ó. Epístola de Tiago, é o irmão dele. Então, Maria foi virgem sim até Jesus nascer. E que bom que José é normal. Porque se ela continuou virgem, José tem problema. Não é possível, irmãos, isso. E Lucas fala que ele tinha pelo menos 4 irmãos e 2 irmãs. É a Bíblia que diz isso, não é a tradição,
não é a história, é a Bíblia que diz isso. Ele teve 4 irmãos. E Lucas, que é médico, dá até o nome deles. Estão aí fora teus irmãos, tuas irmãs e a tua mãe. Aí ele disse, quem que é eles? Aquele que fizer a minha vontade do meu pai. Esse é minha mãe, meus irmãos e minha irmã. Então, ele entende a ideia de que houve uma família. Nesse ambiente ele cresceu. Ele era o primeiro, ele era o mais velho, ele era o primogênito ali. Ali ele viveu. Ali também ele experimentou a rejeição da sua própria casa. Uma vez ele estava chegando em casa e a turma não dava tempo nem dele almoçar. Aí os seus parentes disseram, ele está fora de si. Ele está fora de si. Ele não dorme, ele não come, o pessoal não deixa. Ele dá atenção a todos. Nessa época ele tinha por volta de 30 anos, quando ele começa o seu ministério. Ele experimentou a rejeição da sua própria cidade. Pode vir alguma coisa boa daquela Rutela? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele ouviu isso, essas críticas, e ele ouviu isso inclusive da sua família, não só dos seus parentes, não só da sua terra, da sua gente, mas também dos seus próprios irmãos. Os escribas disseram, ele tem demônio. Os parentes disseram, ele está fora de si, tem que ser interditado. E a família quis impedir o seu ofício. E chegaram no lugar em que ele estava pregando, mandaram chamar lá fora. Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs foram para buscá-lo. E ele disse, peraí, está errado. Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são os que estão aqui e que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Ele experimentou essa espécie de perseguição, de crítica, mas também ele cumpriu todo o prescrito da lei. Não houve nada que ele não tenha cumprido, inclusive o batismo. Ele se sujeitou ao batismo conforme estava escrito. Sendo criança, sendo adolescente, ele cumpriu todos os requisitos. Ele foi todos os anos com seus pais a Jerusalém para a festa, lá na cidade de Jerusalém. Era a festa da Páscoa, junto com a festa da Páscoa, a festa dos pães, junto com a festa dos pães, a festa das primícias. Ela durava geralmente 7 dias. E quando ele completa essa idade, 12 anos, é por isso que Lucas cita isso aqui. Ele torna-se então agora adulto, que vai completar a fase com 30 anos. Conte isso para o seu filho, fale isso para o seu neto. Essa história tem que chegar a ele, para que ele compreenda quem é Jesus, onde viveu Jesus, o que fez Jesus. Tudo isso é de grande importância. Com 12 anos, ele torna-se filho da lei, ou filho da justiça. Aí agora, a responsabilidade que os seus pais tinham total sobre ele começa a ser parcial. Por isso, há uma certa autonomia. É por isso que os pais, assim, ele deve estar com o pessoal que está voltando, a comitiva está voltando, Jesus está lá. Não existe mais aquela cobrança aqui pertinho de mim, juntinho de mim. Agora aqui, cadê o menino Jesus? Não, agora ele tem 12 anos, ele tem mais autonomia. E ele então, por isso, fica. Um dia depois, os pais dizem, vamos buscar Jesus? Aí procuraram aqui, procura aqui, pergunta ali. Não encontraram na comitiva inteira que voltava de Jerusalém para Nazaré. Não encontrando, vamos ter que voltar. Pensa numa mãe preocupada. Semana passada nós experimentamos isso aqui, lembram disso? As criancinhas estavam aqui brincando de esconde-esconde. Esconde-esconde. Natanael se escondeu. Ninguém achava. Gente, o Natanael, cadê o Natanael? Aí não só as crianças que estavam procurando, agora os adultos entraram na brincadeira. O grande problema é que as crianças procuram por brincadeira. Os adultos procuram com preocupação. Eu fui lá na rua e procurei entre os carros
E falei com quem estava lá, viram Natanael? Desse tamanhozinho assim, criancinha, cabelo assim, ó, roupinha assim. Não, passou por aqui não. Aí eu entrei de volta e sobe escada e entra em quarto, procura Natanael. Essa é a ideia. Às vezes o filho se perde e a gente nem sabe. Eu estava na loja americana, lá no Rio de Janeiro, e de repente eu e a Beth ouvi no sistema de áudio, senhor Waldenberg, dona Elizabeth, a sua filha está aqui no sistema de som, perdida à procura de vocês. Aí eu disse, gente, eu nem sabia que ela estava perdida. Nem dei conta. E devia ter o quê? 3 anos, eu acho, sei lá, 3, 4 anos. Saiu da barra da saia da mãe e se perdeu. Aí o sistema de som me disse, eu fui lá e ela estava branca. Já era branca, estava branca. Aí disse, onde é que você estava? Eu estava com sua mãe. E estavam juntos. E cadê você, menina? Você sumiu. Eu não me apavorei. Ah, deve estar por aqui, ué. Igual José e Maria. Quando eles encontraram no 3º dia, eles disseram, ela disse, né? Por que você fez isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos, preocupados à tua procura. E ele então responde de forma sábia. Eu queria tirar desse texto algumas observações para nós aplicarmos para nós. Primeiro, os pais levaram Jesus à igreja todos os anos. Pelo menos 3 vezes por ano era certo que eles iam. Aqui é a Páscoa. Eles levam todos os anos Jesus à igreja. Com 12 anos, há uma visita intencional. Há uma visita com um objetivo focado. Ele vai pronunciar a lei e por conta disso tornar-se agora adulto. Podemos liberar um pouco mais. Ele pode ficar entre os parentes. Ele pode ficar mais solto, porque agora ele tem 12 anos. Ele é um filho da justiça ou um filho da lei. Os pais levaram ele lá para cumprir a lei. Eu queria que nós, os pais, trabalhássemos essa ideia de trazer os filhos para a igreja. Traga isso. Domingo é dia de vir à igreja. Domingo é dia de trazer os meninos para a igreja. Tem quantos filhos? 7, 8, 9? Banha tudo. Acorda 4 da manhã, vai banhando. Banha e segura na cadeira. Banha o segundo, segura na cadeira. Banha o terceiro. Porque senão, quando você chegar no 6º, o primeiro está sujo de novo. Aí tem que começar todo esse processo. E você só vai culminar na quarta-feira. 2 filhos é fácil. Banha ou lava. Põe a roupa e dá para o pai. Segura aí. Aí vai para o segundo. É prático, aqui a grande maioria só tem 2. Né? Aí deixa no pai. Ou então põe lá no carro. Tranca o carro, deixa no carro, volta, lava o segundo, banha, dá comida, dá papá, alguma coisa assim, põe no carro o segundo, vai, tranca lá e volta para cá. É assim. Aí sai de casa 20 para as 9. Chega aqui 9 horas, leva no banheiro, dá água e põe, o pai senta numa ponta, a mãe na outra ponta, é aquele meninada todinho no meio do banco. É assim. Assim. Aí na hora que começa, vai começar o culto, silêncio agora. Casa de Deus, culto ao Senhor, silêncio, vamos ouvir o que Deus tem para nós, vamos cantar. É isso aí. Alguma coisa assim, menino muito movimentado, traz um papel, uma caneta, e vai pintando aí, ó, vai pintando aí, vai escrevendo o que o pastor está pregando. E a gente vai levando assim. Aí daqui a pouco, ele vai conhecer alguém aqui na igreja, uma irmãzinha que foi criada com ele. Vai dizer, eu posso namorar? Aí o pai vai perguntar, de onde é? É da igreja. Ah, já, 50% pode. Deixa eu ver quem é. Sim, 100% pode. Aí a gente vai continuar. Traga seu filho a Jesus. Traga seu filho à igreja. A comunhão dos remidos. Há um rio de paz que corre aqui. Há um rio de provisão que nasce aqui. Há um rio de direção. Esse é o lugar. Não tem nenhum outro lugar no mundo como a igreja de Jesus
para você criar os seus filhos. Lá na escola para onde ele vai, a fé dele é confrontada. Ele é ensinado coisas que não são de Deus. Ele vai precisar ter uma base boa, sólida, para dizer, isso eu não quero. Isso eu não faço. Isso eu não vou. É aqui que se constrói. O menino não quer vir. Traz a si mesmo. Até 18 anos, amarra e traz. Até 18 anos, você é mãe dele, pai dele, você vai. Dois comprimidos de Dramin. Põe nele, traz ele. Ele vai ouvir a palavra dormindo, mas a palavra entra no coração dele. É porque a fé vem pelo ouvir. Você vai. Não quer, não tem problema não. Você vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Ah, eu não gosto, não tem problema, você vai assim mesmo. Não precisa gostar não, você vai. É que nem injeção, gente. É que nem injeção. Quer tomar uma injeção? Não. Por que eu ia querer tomar injeção? Porque você está gripado. Não vou tomar não. Vai sim, ué. Que história é essa? Está precisando. A palavra de Deus entra pelo ouvir. Pais, tragam, insistam, orem pelo coração do seu filho, para que eles venham e conheçam Jesus. Diz aqui o texto que Jesus era obediente a seus pais. Não houve nenhum distrato com Maria. Ele disse, mas me cumpria estar na casa de meu pai, letra maiúscula, pai, letra maiúscula. Vocês não ouviram o que eu acabei de fazer sobre a lei? Agora eu sou o filho direto dele. Me cumpria estar aqui. É aqui o meu lugar. Esse é o meu lugar. É a casa do meu pai. Aqui estão os meus irmãos. É aqui mesmo que eu vou crescer. Mas ele era obediente e diz no versículo que ele seguiu com seus pais para Nazaré. Ele volta até os 30 anos. Quando ele completa 30 anos, ele diz, mulher, aqui tenho eu contigo. Corta o cordão. Agora eu sou só o seu Senhor, o seu Salvador. A paternidade eu vou passar para João. Lembram disso, lá na cruz? Olha, eis aí teu filho. João, eis aí a tua mãe. Simples assim. Pais, tragam seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Tragam. Tragam sim. É muito novinho, traz assim, se for novinho, não tem problema. Deixa ele ouvir a palavra. Ah, mas o menino, ele chora muito. Não tem problema, gente. O menino chora demais, não tem problema não. Não tem problema. É a casa do pai. E nós aqui já fomos crianças, tivemos filhos. A gente sabe que filho chora mesmo. Nós compreendemos isso. É muito melhor o filho chorar aqui do que o pai chorar lá fora. Deixa o menino chorar aqui. Põe uma chupetinha nele, uma balinha lá. Em último caso, Dramin. Que os médicos me perdoem. Mas uma balinha, uma chupetinha, alguma coisinha, um desenhozinho. E filhos, obedeçam a seus pais. Vamos para a igreja? Não quero. Como não quer? Que isso? Vai sim. Obedeçam seus pais. Amem seus pais. Seus pais querem o melhor para você. Não tem ninguém nessa terra, ninguém que ame tanto você como seus pais. Não tem. Eu nem compreendo esse amor, gente. Nem compreendo. Não compreendo mesmo. Como é que uma mãe não dorme a noite inteira para que o filho durma? É um amor incompreensível. Um pai que sai para trabalhar às 5 da manhã, pega 2 ônibus e ele vai lanchar e diz, não, vou levar para casa. É incompreensível isso. O amor de pais para com os filhos, então, merecem essa honra.
Podia ser que Jesus nem gostasse de voltar. Está tão bom o ambiente aqui na igreja. Estou respondendo, estou perguntando, estou agradando aqui todo mundo. Vou ficar aqui. Não, os pais, vamos para casa? Vamos. Levantou e foi. Daqui a um ano a gente volta de novo. Copia as perguntas aí, manda por WhatsApp para mim que eu respondo. Olha, Jesus, obediente aos seus pais. Em tudo ele era benigno. Ele não pecou como criança, não pecou como adolescente. Olha só que coisa interessante. Jesus não pecou como adolescente. Gente, isso é digno de nota. Meu Deus do céu. Eu passei pela adolescência tem muito tempo. Que luta. Chega a carne e pula. Mas o Senhor Jesus enfrentou isso. E ele foi obediente. Diz o texto também que ele cresceu em todas as áreas. Ele amadureceu em todas as áreas. Diz Lucas que ele crescia e se fortalecia. Para ter sabedoria, ele se enchia da palavra de Deus. Ontem, lendo um historiador, ele disse que Jesus, assim que aprendeu a ler, começou a ler a palavra. Essa era a razão dele ser cheio de sabedoria. O conhecimento lhe veio não porque ele era Deus, mas porque ele aprendeu isso. Ele cresceu nisso. A mãe ensinou, o pai ensinou, as idas a Jerusalém ensinavam, ele lia a palavra e com isso crescia e se fortalecia. Crescia em estatura, porque ele se alimentava, é lógico. E crescia na graça de Deus e diante dos homens, obedecendo aos seus pais. E o pessoal dizia, mas não é ele o carpinteiro? Eu levei lá um banco para ele consertar, ele consertou. Não é esse rapaz? Filho de José e Maria? Não vive entre nós os seus irmãos? Nós conhecemos os seus irmãos? Sabemos até o nome deles? Sabemos das suas irmãs? Não vive entre nós as suas irmãs? Então é alguém conhecido. Ele cresceu diante dos homens. Cresceu em graça. Esse é Jesus. Ele aprendeu. Duas lições, duas aplicações. Primeiro, pais, ensinem seus filhos sobre Jesus. Diga para eles quem é Jesus. Ontem, sexta-feira, eu fui evangelizar um rapaz que vendeu uma roupa para Beth, para a tarde de artes. Aí eu falei assim para ele, eu queria te falar de Jesus, você conhece Jesus? Ele disse, não. Assim, como assim você não conhece Jesus? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus? Ele disse, não, nunca ouvi falar. E pronto, olha a terra fértil aí. Vem cá que eu vou jogar água em cima dessa terra. E vou colocar boa semente dentro dela. E eu fiz isso. E, gente, como é possível? 2024, um homem de uma idade entre 25 e 26 anos, 27 anos, nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo? Como assim? Onde é que ele morava? Em Júpiter. Ele nunca ouviu falar de Jesus. Nicolás, o nome dele. Nicolás Fernandes. E nós oramos ali, eu abençoei ele. E disse, vamos voltar a conversar. E ele, sim. Ensine para seus filhos sobre Jesus. Diga onde ele nasceu, como ele nasceu. Diga o que ele viveu, o que ele amou. Leve ou traga seus filhos à igreja para que ele aprenda sobre perdão. É fácil vir aqui? Claro que não. Lógico que não, gente. Meu Deus do céu. A porta é estreita e o caminho é apertado, mas conduz à salvação. Traz ele aqui. Aqui ele vai brincar e se perder aqui dentro. Não tem problema. Se perdeu aqui dentro, a gente acha. Pode levar uma semana, mas a gente acha esse menino. Ele está brincando aqui dentro. Brincadeiras saudáveis de esconde-esconde.
Aqui ele vai aprender cânticos. Esses cantores norte-americanos, a grande maioria deles eram de igreja. E treinava a voz na igreja. E cantava lá. Se perdeu depois, não tem problema. Mas eles ouviram. Aqui, eles vão aprender a liderar lá na empresa. Ter facilidade de relacionamento, que começa aqui. Traga seu filho. Traga seu filho. Fale bem de Jesus. Fale bem da igreja. Não fale mal da igreja. Se tiver alguma mágoa com o irmão, vai até o pastor. Vai no pastor. O pastor pode suportar isso, o seu filho não. Não gostou do sermão? Fala para o pastor. Chama o presbítero. Achou estranho aquele cântico? Fala para o presbítero. Fala com o pastor. Para o seu filho não. Terminou o culto. Gente, que mensagem estranha. Que coisa dura. O pastor estava azedo. Ele não dormiu a noite inteira. Aí o filho está ouvindo. Próximo domingo vamos para a igreja? Oh, nada, ouvi aquilo lá que você ouviu. E sai reclamando que o senhor reclamou. Vou nada. Nós podemos criar isso. Falar bem. Não dá para falar nada de bem, não tem nada para falar bem. Não fala nada. Foi horrível o culto. Péssima palavra. O louvor parecia um velório. Fala nada. Fala de comida. Fala de chuva que não veio ainda. Não fala mal. Não fala mal da igreja. Quer falar mal dela? Fala para o noivo dela. Chega para o noivo, reclama da noiva dele. E deixa que o noivo cuida dela. Me ajuda com isso. Ajuda o seu filho com isso. Fala bem. Gente, o pastor pregou mal. Aquele terno dele parece um presépio de Natal, todo colorido, nada combinando. Fala para ele. Só para ele. E, filhos, obedeça aos seus pais. Mesmo que você não goste. Mesmo que eles não sejam crentes, obedeça a seu pai. Obedeça a seu pai. Mesmo que ele não seja crente, obedeça a seu pai. Isso não é negociável. E fale para Deus. Senhor, eu queria muito a igreja, mas meu pai queria ir para a praia. Eu queria muito para a igreja, mas meu pai queria ir para São Paulo. Eu queria ir no culto, mas ele queria ver o jogo do time dele lá no São Paulo. Diga para Deus. Fala para Deus. Para Deus. Senhor, eu queria ir lá, mas o meu pai, ó. Fala para Deus. Deus é o pai dele. Mesmo que ele não o conheça. Filhos, sejam benignos. Amém? Deus abençoe. Deus fortaleça a sua fé. Vamos cantar um cântico. E vamos apresentar duas crianças. No temor do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Do bom pastor, pelo deserto assolando, seus poderinhos vai chamar, muito desejoso de o salvar. Vai buscar, seus poderinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Ouvindo do pastor, quer ajudá-lo em seu labor, que os poderinhos vai buscar, para Jesus
chama a luz a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar seus cordeirinhos, vai buscar, para que os possa abençoar. Paulo Weber, venha aqui e traga a sua casa, por favor. Os avós podem vir. Os avós podem vir. É bom ter avô perto. Obrigado. Muito obrigado, viu? Igreja querida, esse é o Pedro. Nasceu aqui em nosso meio. E vai crescer aqui em nosso meio. Aqui ele escuta sobre Jesus. Aqui ele escuta sobre Davi, sobre Paulo. Aqui ele escuta sobre o povo de Deus. Daqui a alguns anos ele vai chegar aqui com uma menininha e vai dizer: pastor, tem Kinder Ovo? Eu vou dizer: tem. Vamos orar e abençoar a vida do Pedro. Isso acontece diante da igreja, porque é assim que Deus quer que seja feito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obedecendo a Tua palavra tão prazerosamente, nós trazemos para o Senhor o Pedro. Ele é Teu servo, filho dos Teus servos. Ele traz no DNA uma história linda, de gente que ama Jesus, que segue Jesus, e que vai crescer aqui no ambiente da igreja, junto com os seus irmãozinhos, seus coleguinhas, e ele vai aprender de Jesus e vai amar Jesus, e por isso nós queremos confirmar sobre os teus cuidados a vida do Pedro Weber, suplicar a bênção, a proteção e a provisão do Senhor sobre ele. Ó Deus querido, supere todas as dificuldades e barreiras e consagre ao Senhor esta família. Abençoe, ó Deus querido, a vida do Pedro, a saúde do Pedro, a comunhão dele com a sua mãe, com seu pai, com os seus avós, com todo o teu povo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Pode ficar aqui, tá? Pode ficar aqui. Essa semana, umas 3 semanas atrás, eu recebi uma ligação da Ivete. E ela disse: tem 2 senhoras que querem conversar com o senhor. Pode ser? E nós marcamos e elas vieram. E nós conhecemos a história delas e elas querem caminhar conosco. E a Amanda trouxe o seu filho para apresentar a Jesus. Ela é serva de Deus, que por um tempo andou afastada. E eu quero que a Amanda venha aqui com a Ivete e com a Patrícia. Trabalham com a Ivete lá. O nome dele eu esqueci. Lourenço. Pode ser, pode ser. Nós temos toda a alegria. Quando falamos de Jesus,
tanto para a Patrícia. A Patrícia é filha de pastor, lá do Nordeste. Melhor lugar do Brasil, Ceará. Melhor lugar do Brasil, Ceará. Ela é cearense, o pai dela é pastor da Assembleia de Deus lá no Ceará. E certamente ele está participando. Semana passada, nós fomos pregar numa igreja aqui perto. E eu não senti coragem de fazer o apelo, eu não senti. Mas o pastor assumiu a palavra e fez o apelo. E elas duas foram à frente, cobertas de lágrima. A Amanda chorava tanto que eu fiquei com pena, sem saber o que falar. E elas disseram, queremos seguir Jesus lá na sua igreja. Eu as convidei para lá porque eu achei que eu estava lá, eu não tenho placa, na minha cabeça não tem. E elas vieram para cá para andar conosco. Olha que responsabilidade a nossa. Mas olha que privilégio o nosso também, né? Que o seu pai receba o nosso abraço. Qual é o nome dele? Seu Francisco, tinha esquecido. Vamos orar pelo seu Francisco. Pastor Francisco, Assembleia de Deus do Nordeste, lá no Ceará. E aqui está a Amanda. Ela traz o Lorenzo para ser apresentado ao Senhor em nosso meio. E a gente recebe com prazer. A gente recebe com alegria e com honra. Amém? Amém. Nós vamos assumir essas duas meninas para falar de Jesus para elas. E para ensinar o Lorenzo, né? Lorenzo vai para o berçário. E depois do berçário, junto com o Pedro Weber, aí para outra classe acima. Daqui a pouco o coral Saracale. E depois, a classe de homens. Amém? Vem cá, Lorenzo. Vem cá, bebê. Esse é o Lorenzo. Filho da Amanda. Vamos orar por ele, igreja? Senhor querido, sob os meus braços está o Lourenço. Com certeza o Senhor o conhece. Com certeza o Senhor sabe das lutas da Amanda para criá-lo. As dificuldades que ela enfrenta. Agora há uma igreja que se alia a ela para facilitar a criação do Lorenzo. Nós nos juntamos a ela em oração, em apoio. Nós queremos dizer para o Senhor que assumimos agora, ó Deus querido, para facilitar a criação do Lorenzo. Agora ela encontra a tua casa, e na tua casa o teu povo. E nós, por isso mesmo, com alegria, apresentamos ao Senhor o Lorenzo, pedindo ao Senhor que abençoe, ó Deus, o seu crescimento, a sua criação, e que ele cresça aqui como as demais crianças e aprenda de Jesus e seja fortalecido. Obrigado, ó Deus querido, porque a Ivete semeou a boa semente e vingou. Obrigado, que o Senhor confirme isso e abençoe estas vidas tão preciosas. Abençoe a Patrícia, sua vida, o seu esposo. Abençoe a Amanda, o seu esposo. Abençoe, ó Deus querido, a casa destas meninas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. 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 Obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus se compadeça de nós e estenda sobre nós a sua misericórdia. Que haja pão na tua casa. Haja provisão do Senhor sobre a tua sementeira. O Senhor confirme a tua casa em paz e harmonia. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus
o consolo e a mediação do Espírito Santo seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Obrigado. Obrigado.